Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal Teologia em Família. E mais uma vez vamos tratar de um assunto importante. No vídeo anterior nós tratamos sobre a questão de Jesus ser o primogênito de toda a criação, onde mostramos que primogênito significa principal herdeiro. Desta vez vamos tratar de um assunto também referente a esta seita que enxerga Cristo como uma criatura, e para isso ele modifica os textos. E vamos falar sobre João 1, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo de número 1. Eu vou aqui separar o texto, mostrar a vocês como essa seita traduz João capítulo 1, versículo de número 1. É traduzido assim. Deixa eu trazer aqui para ficar melhor a situação, para enxergar melhor. Aí. Aqui, João 1, que diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Observe vocês. E a palavra era um artigo indefinido aqui, um Deus. Era um Deus. Observe também que o Deus está com D minúsculo. Então, essa é a forma que essa tradução, que é a tradução do Novo Mundo, das Escrituras, traduz João 1. E a gente vai tratar hoje desse assunto. Vamos tratar hoje dessa tradução tendenciosa. Por que eles dizem traduzir assim? E se isso é genuinamente verdadeiro? Vamos tentar desmistificar. A princípio, a priori, vamos trabalhar aqui as palavras. Aqui está João 1, é arque, em ro logos, kai ro logos, em proston theon, kai theos, em ro logos. Em arque, em ro logos, kai ro logos, em proston theon, kai theos, em ro logos. A oração que vamos trabalhar é esta terceira aqui, que é kai theos, em ro logos. Aqui separado devidamente. E vamos fazer a análise das palavras. Aqui você tem uma conjunção, kai, theos. Ele é um substantivo nominativo singular masculino. Ro é um artigo. Eu botei entre parênteses aqui definido, porque na verdade na língua grega não existe artigo indefinido. Então eu botei definido aqui para efeito didático. Artigo definido, já que na nossa língua existe o artigo definido. É um artigo definido, entre parênteses, nominativo, singular, masculino. Logos também é um substantivo, está no caso nominativo, singular, no gênero masculino. Aqui é o verbo em, que é o infinitivo de emi, que está na terceira pessoa do singular. Ele é a palavra. Então aqui está a análise das palavras do texto em apreço, que é kai theos, em ro logos. Para poder ficar bem baseado, para não ter dúvida, eu vou pegar aqui um grego analítico, tá aqui para vocês verem, e vou mostrar a vocês a análise que foi feita aqui, correto? Vamos lá. Aqui está o texto, kai theos, em ro logos, aonde theos ele é um substantivo nominativo masculino singular. Logos é um substantivo nominativo masculino singular. Aqui é um artigo nominativo masculino singular. Porém, eu gostaria que vocês guardassem na mente, não esquecesse desse theon aqui. Theon aqui também é um substantivo, ele vem antes da oração final.
e ele é um substantivo. Agora observe que aqui ele está no acusativo, masculino singular. Aqui está no nominativo, aqui está no acusativo, beleza? É um bom grego analítico. Então, tendo baseado a nossa análise, vamos para os problemas. Primeira coisa que eles falam é que o Logos, ele não é Deus na sua essência, ele é um ser divino. E aqui já começa um problema, porque para nós, divino só existe um, que é Deus. Deus é o ser divino e não existe outro ser divino. Os demais são criaturas, anjos, seres humanos e assim sucessivamente. Mas para eles pode existir vários seres divinos. É como se fosse um panteão em que tem Deus Jeová, que é o Deusão, grandão, e um monte de divindade pequena, que no caso é Jesus, e até o diabo é um Deus. Só na cabeça de um enoteísta isso aí acontece, né? Um enoteísta. Mas aqui ele diz que o Logos, ele é um ser divino, não um Deus na sua essência, como está aqui, ó. Ele não é Deus como Tonteon, que é Deus na sua essência. Ele é um ser divino porque Theos aparece sem o artigo. Mas será? Vamos ver. Logos, a palavra é o sujeito da oração, pois vem acompanhada do artigo ro. Logos aqui, que está no caso nominativo, ela vem acompanhado do artigo ro. Indica que esta palavra, logos, é o sujeito da oração. Se ela é o sujeito da oração aqui, dessa oração, Theos em logos, Theos também está no caso nominativo. E aqui neste caso específico, Theos, ela vai funcionar essa palavra como um substantivo predicativo. Ou seja, também é um substantivo e neste caso funcionará como um predicato. Ou seja, indicará a natureza e a essência do sujeito. O que é que está acontecendo aqui? O que João está dizendo aqui, que esse logos aqui, a palavra, ela é Deus, tanto quanto Tonteon é Deus. Então, para João, logos aqui não é um ser divino. Logos aqui, na concepção das testemunhas de Jeová, logos aqui é Deus, tanto quanto esse cara aqui, Tonteon é Deus. Então, a ideia aqui é de Deus na sua essência, que caracteriza a natureza, a essência do sujeito que é logos, a palavra, que é o Cristo. E para ser divino, isso aqui é um erro crasso deles, grosseiro, porque se não houvesse palavra para divino, se não existisse esse adjetivo, poderia até ser traduzido dessa forma, desde que não tivesse outro artifício, ou outro meio de ser traduzido. Porém, para divino, aparece pelo menos 3 palavras num texto grego: Theos, Theion, Theotes. Então, todas as 3 palavras, essa aqui, Theos, Theion, Theotes, são utilizadas para apresentar uma divindade, ou um ser divino. Aparece aqui em 2 Pedro 1,3, Atos 17,29, Romanos 1,20. Vai lá no texto da tradução do Novo Mundo e observe, inclusive, que eles traduzem divindade aqui, em alguns textos, com D maiúsculo. E existem esses 3 termos, que são adjetivos, que caracteriza a expressão divindade. Porém, o que é usado aqui para o logos não é nenhum desses 3 adjetivos. Muito pelo contrário, é um substantivo, que nesse caso vai funcionar como um predicativo, que vai indicar a natureza, a essência desse logos. Ele é Deus, o tanto quanto é Tonteon. Aqui já morreu. Então não tem como traduzir por divino. A tradução correta é Deus. O logos era Deus, não divino. Mas infelizmente, de forma errada, eles se utilizam até, né, de alguns artifícios. Mas antes mesmo de passar para frente, eu vou usar aqui também um Novo Testamento, desta vez um Novo Testamento analítico, não é uma chave linguística, para mostrar para vocês o que eu estou falando. Vamos lá. Esse cara aqui é Frintz, observe, e ver como é que ele caracteriza Theos na oração. Vamos lá? Deixa eu encostar aqui, acho que está dando para ver aí, né? Aqui. Theos, né? Deus. A palavra está sem um artigo e é o
predicato que enfatiza a qualidade. Observe aqui, predicato que enfatiza a qualidade. E o verbo tinha a mesma natureza de Deus. Acabou, né? Isso aqui é Flins. Então, o substantivo aqui, ele funciona como um predicato que caracteriza a natureza desse logos. Ele é Deus o tanto quanto é tom, teon. Mas eu queria mostrar uma gramática aqui. Por quê? Porque eu quero mostrar essa gramática. Porque eu vi em um artigo deles, ele dizendo que esse cara aqui, Taylor, apoiava a concepção dele de que o logos era divino. Não Deus na sua essência, mas um ser divino. E eles utilizam essa parte da gramática de Taylor. Aqui. Pronto. Aqui. Né? A página aqui é Renan 198. Né? E eles utilizam essa parte aqui de Taylor. Que diz assim: em geral, o sujeito tem um artigo, a gente viu o logos, mas o predicativo não tem, que no caso o predicativo ali é theos. Aí ele explica: hoteos, agape, stim. 1 João 4,16, ou seja, Deus é amor. Deus é amor. Mas o amor não é sempre Deus. Isso aqui é importante, porque a palavra, ela é Deus. E isso caracteriza a essência da palavra. Porém, o texto ali não é traduzido como Deus é a palavra, porque senão a palavra ia ser só Deus, né? Ali no caso a palavra, ela possui a natureza divina, e não só ela, mas como o Pai e o Espírito, que aí, se fosse Deus é a palavra, seria uma espécie de unicismo. Em João 1:1 é aqui onde eles se apegam. Theos em hologos, traduzimos, a palavra era deidade, não Deus era a palavra, como eu expliquei no instante. Por que eles fazem isso? Porque para eles, Taylor aqui está falando que a palavra que é Cristo não é Deus na essência, mas é um ser divino, uma deidade. Porém, precisa entender o que é uma deidade para Taylor. Eu vou tentar abrir aqui para mostrar como é que Taylor enxerga uma deidade. Vamos lá? Aqui. Beleza? Dá para ver aí, né, o número do parágrafo, do artigo que ele trabalha assim, é o 655. Vamos lá, aqui, ó. Theotes, deitas, deidade. O estado, ó, escute bem, de ser essencialmente Deus. O estado de ser essencialmente Deus. Divindade, ele natureza divina. Esta palavra indica a natureza e atributos divinos, a divindade, a divina personalidade. Então, deidade e divindade para Taylor caracteriza o ser de Deus. É a forma que ele enxerga. Por isso que ele traduzir a palavra era deidade, não faz diferença nenhuma entre ser deidade e ser Deus, porque para Taylor, deidade ou Deus é a mesma coisa, traz a ideia de um ser divino na sua essência. Porém, para finalizar o caso, Taylor ainda, vamos ver como é que ele enxerga Jesus, e aí a gente vai acabar com essa conversa toda. Tito 2,13, olha aqui o que ele fala. Tito 2,13, eu vou ler só em português. A bem-aventurada esperança e manifestação, e bota aqui idênticas, né? Da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Inclusive a tradução do Novo Mundo aqui deturba colocando do, que não existe esse pronome. Aí ele diz o seguinte: uma só pessoa é Deus e Salvador. Acabou, morreu. Então Taylor é um trinitariano convencido, né? Não adianta usar Taylor para tentar explicar isso aí. Bom, daqui morreu. Não é divino, é Deus e acabou. Mas vamos para o segundo problema. Bom, se não é divindade que é traduzido ali, é Deus mesmo, vem o segundo problema. Por quê? Porque o substantivo Deus, ou Theos, está sem um artigo. Logos vem acompanhado do artigo, porém Theos não vem acompanhado de um artigo aqui, como foi aqui em cima, tom, teon. Aqui o artigo tom, teon.
Aqui theos não vem acompanhado do artigo. Substantivo acompanhado do artigo, substantivo acompanhado do artigo rho, substantivo sem artigo. Isso aqui já diz muita coisa. Porque isso aqui já caracteriza que esse substantivo ele funciona como um predicativo. Já estava matando, já matamos o problema. Porém, vamos analisar, porque segundo eles, quando um substantivo aparece sem um artigo, ele deve ser traduzido como um substantivo indefinido. E isso acontece em alguns casos na gramática grega assim. Existem alguns casos em que o substantivo aparece sem um artigo e devemos traduzir por um. Porém, neste caso aqui, onde o substantivo funciona como um predicado do sujeito, é totalmente diferente. E vamos usar a metodologia que a tradução do Novo Mundo usa, a regra gramatical que a tradução do Novo Mundo usa em outros textos, onde theos também aparece sem um artigo. Isso é chamado na língua grega de anarto. Vamos analisar para ganharmos tempo, não quero que o vídeo fique longo. Vamos matar esse negócio de uma vez por todas, acabar com essa conversa. João 1,6. Egêneto ontropos apestalmenos parateu onoma hautu Iohannes. Egêneto ontropos apestalmenos parateu onoma hautu Iohannes. Surgiu, apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Esse entre chaves aqui, você sempre vai esquecer ele, né? Porque em nenhum desses textos que será lido aqui aparece um, né? Vai aparecer sem esse artigo indefinido um. Porém, nós estamos colocando um aqui, entre colchetes, para fazer e aplicar a mesma regra que as testemunhas de Jeová aplicam. Então vamos lá. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Segundo a regra da testemunha de Jeová, regra gramatical, aonde theos aparece sem um artigo definido, deve ser traduzido por um Deus. Iríamos traduzir assim: surgiu um homem enviado por um Deus chamado João. O problema é que quem enviou João foi o Deus verdadeiro, o Deus genuíno, e chama ele de um Deus, ninguém vai fazer isso. Agora olhe que perturbação causa esse tipo de regra gramatical. Porém, ele pode falar que não, mas não é bem assim, porque Deus aqui aparece sozinho nesta oração, blá blá blá, e lá vai. Isso acontece quando aparecem dois substantivos na mesma oração, ou pelo menos dois substantivos no mesmo período, e lá vai, blá blá blá, blá blá blá, no mesmo texto, ou no mesmo versículo, beleza. Então, vamos analisar um caso em que o substantivo aparece duas vezes. Vamos lá. João 13,3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Esqueça o artigo indefinido mais uma vez. Vamos lá. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. É a forma que todas as traduções traduzem. Que viera de Deus e estava voltando para Deus. O texto aqui é aqui. Kai roti apoteu exceltem kai proston theon. Kai roti apoteu exceltem kai proston theon. Observe que esse substantivo aqui, theon, aparece acompanhado do artigo tom. Tom, theon, o Deus. Já teu não tem nenhum artigo lhe antecedendo. Então, kai roti apoteu deveria ser traduzido e que de um Deus veio. E que viera de um Deus e estava voltando para Deus. Olha que absurdo esse tipo de aplicação de regra gramatical. Isso é loucura. Quem não entende nada de grego que determina uma regra louca, burra, para fazer um negócio desse. Ah, mas pode dizer, não, não é bem assim, porque teu está no genitivo, já dá a ideia de origem, e que não tem problema, blá 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 blá, pronto, não tem problema. Vamos pegar mais um texto e vamos analisar onde os casos são iguais a João 1. Vamos voltar lá, João 1. João 1, aparece o substantivo theos duas vezes. Ele aparece aqui num caso nominativo, theos. E lembra que eu apresentei a você no início, não esqueça. Theon. Tom, theon, theon. Está no caso acusativo, ou seja,
Theon acusativo, theos nominativo. No mesmo versículo. Então vamos lá, que nós vamos pegar esse substantivo nesses dois casos, né, no mesmo versículo, no mesmo texto, né, vamos fazer agora da forma que eles entendem. Porque aqui nesse caso, theos, ou Deus, o substantivo Deus, aparece de duas formas. Aparece no genitivo e aparece aqui no acusativo. Porém, a gente vai analisar agora ele aparecendo no acusativo, que é o caso de João 1, e nominativo, que é o caso de João 1. Ou seja, os casos aqui são idênticos. Iguais ao caso que aparece lá em cima em João 1:1. Não é mais um dativo. Ou desculpa, um genitivo. É um acusativo e um nominativo. Então tem aqui Theon, Rudeis, Pototi. Aqui, vamos esquecer um pouquinho o grego. Ninguém jamais viu, vamos dar o aqui, ninguém jamais viu Deus. Aí diz, Deus permanece em nós. Ninguém jamais viu Deus, Deus permanece em nós. Porém, se usarmos a regra gramatical das testemunhas de Jeová, da tradução do Novo Mundo, Theon, que está no caso acusativo, ele vai ser traduzido por um Deus, já que Theos aqui na frente aparece antecedido de um artigo. Então, quando o substantivo aparece antecedido de um artigo, e ele aparece novamente na mesma oração sem um artigo, segundo eles, deveria ser traduzido como um artigo indefinido. Agora eu pergunto, quem traduz assim? Ninguém jamais viu um Deus. Nem a tradução do Novo Mundo traduz assim, porque isso é inconcebível. Porque não existe deuses. O que existe é um único Deus que subsiste em três pessoas. E Deus, na sua essência, ninguém nunca viu. Viu a manifestação de Deus em carne, quando o Logos encarnou. Mas Deus, na sua essência, ninguém nunca viu. É isso que João está falando aqui. Então, Theon aqui não pode ser traduzido por um Deus. Mas segundo a regra gramatical da Testemunha de Jeová, utilizado na tradução do Novo Mundo, seria traduzido ninguém jamais viu um Deus, porque Ho, Theos, está com artigo e é o Deus, ou o Deus. Que deturbação terrível, imagine que loucura. Mas vamos para o último texto, porque eles podem afirmar aqui o seguinte, não, mas nesta oração aqui está implícito, mesmo que esteja no mesmo caso, que tanto Ho, Theos como Theon está apontando a mesma pessoa. E geralmente, quando Theos, quando o substantivo Deus, aparece indicando duas pessoas diferentes, aí sim, aí nós vamos traduzir um com artigo definido, o outro com artigo indefinido. Eu quero exaurir todos os questionamentos. Vimos aqui que Theos, sem um artigo, ele aparecendo sozinho não pode ser um Deus. Vimos aqui que aparecendo duas vezes no mesmo texto, ele não pode ser traduzido um deles como um Deus, mas aqui para ele ver, desculpa, está no genitivo, beleza. Pegamos um terceiro texto em que Deus aparece duas vezes com os mesmos casos de João 1:1, falando da mesma pessoa, é claro, e não pode ser traduzido da forma que a Testemunha de Jeová traduz, porque seria um Deus, ninguém jamais viu um Deus, erradíssimo. Agora vamos para o último caso, em que Theos aparece indicando duas pessoas diferentes, e que se nós traduzíssemos por um Deus, iria complicar. Vamos lá? João 1:18. Theon Rudeis, Eurake, Pupoti, Ro Monoganês Theos. Monoganês Theos. Theon Rudeis, Eurake, Pupoti, Ro Monoganês Theos. Aqui você tem acompanhado de Ro, os dois substantivos, onde um modifica o outro, onde você tem aqui monoganês Theos. Theos aparece aqui modificado, mas acompanhado de um artigo, ou seja, o Deus unigênito. Porém aqui antes aparece Theon. E aqui indica uma outra pessoa na mesma oração. Não a pessoa do Logos, mas aqui indicaria a pessoa do Pai. Então, aqui traduziríamos como o Deus unigênito. Aqui seria traduzido então como um Deus, já que fala de pessoas distintas. Olha o absurdo. Aqui não tem como, porque você tem um artigo definido. Aí você teria que traduzir o outro substantivo como um artigo indefinido. Então seria Ro Monoganês Theos,
monoganês theos, o Deus unigênito, e aqui seria um Deus, ou seja, um Deus ninguém jamais viu, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Agora imagine você, um Deus novamente. Olha que absurdo de forma de tentar traduzir um único texto para inclinar-se para a teologia das Testemunhas de Jeová. Que bagaceira, que bagunça faria dentro dos textos de João. Eu estou só utilizando João para mostrar a regra gramatical aplicada com a mesma pessoa, com o mesmo escritor, para que não haja questionamentos. Então vocês verem aqui o absurdo de tentar traduzir dessa forma. Então, concluindo, o que é que João está falando aqui? O que João está falando aqui, irmãos? O que João está falando aqui é que no princípio a palavra, né, ela era, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus. Acabou. Não tem como traduzir a palavra era um Deus. Não, a palavra era Deus e acabou, e Zé finiu, não tem questionamentos. Pode pular para um lado, pode se espernear, pode tentar fazer o que você quiser. Só quero explicar uma coisa, que vocês fiquem atentos. Regra gramatical é regra gramatical. E quando se aplica uma regra gramatical, ela deve ser respeitada em todos os casos. Senão nós abriríamos regras e exceções e veria uma bagunça. Isso aí seria uma bagunça tremenda. Porém, se você aplica uma regra gramatical em que um substantivo que aparece ser um artigo, indicando claramente que ele é um predicado do sujeito, fosse traduzido por um, meu amigo, os textos iam virar uma bagunça. Observe o que é que vocês fazem com o texto, cara. Observe que absurdo. João 6, surgiu um homem enviado por um Deus. João 13:3, que viera de um Deus e estava voltando para Deus. 1 João 4:12, um Deus ninguém jamais viu. É brincadeira um negócio desse. E João 1:18, um Deus ninguém jamais viu. Porém, nenhum de vocês entende dessa forma, e nenhuma tradução traduz desta forma, nem sequer mesmo a tradução do Novo Mundo. Porque ele jamais vai chamar Jeová de um Deus. Jeová não é um Deus, Jeová é o Deus. E acabou. Está aqui devidamente refutada esse tipo de interpretação. E na realidade não é mais interpretação. Já tiraram os colchetes. Na versão nova já aparece sem colchete. E está lá que o verbo era Deus. Ou era um Deus. Né? Já modificaram de uma vez por todas. Resolveram inserir. Antes aparecia um Deus entre colchetes em João 1:1. Hoje já não aparece mais entre colchetes. Resolveram colocar diretamente na tradução de João 1:1. Mais uma deturbação que está sendo aqui devidamente refutada dentro da gramática grega, dentro dos textos de João, para que não haja chororô, para que não haja de forma alguma qualquer tipo de tendência gramatical de nós trinitário. Né? A gente tem que entender que o texto está aí. E pode dar pirueta, pode fazer o que for. O que importa é o seguinte: o que João está falando simplesmente é que a palavra era Deus, na sua essência, tanto quanto era Tom Teum. E, graças a Deus, está aqui explicado. Que Deus continue abençoando a todos. Divulgue o vídeo. Pode colocar em seu canal, pode fazer o que vocês quiserem, contanto que cada pessoa mais assista e aprenda esse tipo de erro que é aplicado pelas Testemunhas de Jeová, para que as pessoas fiquem cientes do que eles fazem com as Escrituras. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Aliás, antes de terminar, eu gostaria de agradecer aos irmãos que têm apoiado, os irmãos que têm assistido os vídeos. Vou postar mais vídeos teológicos com algumas... com alguns ensinos sobre o estudo do grego, e principalmente estudos teológicos, históricos e também gramaticais. Beleza? Que Deus continue abençoando a todos. Amém.